Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. A parábola é a seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta é a parábola. Esta parábola, no capítulo 25 de Mateus, é a segunda parábola de 3 parábolas que constam neste capítulo 25 de Mateus. Faz parte do sermão profético. O sermão profético ele inicia no capítulo 24 e prossegue no capítulo 25. No capítulo 24, Jesus apresenta algumas parábolas. E no capítulo 25, 3 parábolas. O sermão profético, ele se refere ao final de um ciclo de evolução, quando ele diz que será a volta do Filho do Homem, quando então será feita a prestação de contas dos habitantes da humanidade terrestre, daquilo que nós conseguimos construir de espiritualização que esteja de acordo com as leis de Deus, neste período em que nós estamos aqui na fase evolutiva
de expiações e provas. Nós estamos próximos do final deste ciclo de expiações de provas, quando então será feito uma prestação de contas a todos os habitantes da Terra a respeito do que fizemos durante este período de milênios, onde a Terra é ainda de expiações e provas. No capítulo 25, a primeira parábola, ela termina da seguinte maneira. Antes de iniciar esta parábola, a parábola anterior, ela termina assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Daí inicia a parábola que eu acabei de ler. Porque isto é também como um homem. Jesus está falando do reino dos céus. Então, como nós podemos compreender os processos no qual nós estamos inseridos e que é próprio do reino dos céus, que é a ação da consciência nas nossas escolhas. Os talentos que nós recebemos são as possibilidades de aprender, desenvolver e aplicar as leis de Deus. Talento é uma quantidade de dinheiro muito grande naquela época. Então, o que ele diz ali? Um homem partindo fora da terra chamou os servos e entregou-lhes os seus bens. Este um homem aqui é o Filho do Homem, é Jesus, que nos trouxe os seus bens, o Evangelho. Ele entregou tudo aquilo que ele conhecia sobre as leis de Deus, segundo a nossa possibilidade de compreender. Aquilo que a gente não entendia direito, não tinha possibilidade de entender, ele falou por parábolas. Então ele nos deixou estes bens. Esses bens são as orientações para que nós venhamos a transitar do predomínio da matéria para o predomínio do espírito. O conhecimento destes bens do Evangelho é que nos dá a capacidade de trabalhar e produzir de acordo com os ditames da consciência, já que nós sabemos o que fazer, nossa consciência diz: este é o seu dever, faça assim. Este não é seu dever, não faça. A consciência já está nos ditando. Então nos é dado esse talento de compreensão para agirmos nas encarnações, neste período de expiações e provas, ao final do qual será feita prestação de contas. Então veja, o que recebeu 5 talentos e 2 talentos, segundo a capacidade de cada um, capacidade de entender, a capacidade de trabalhar, de superar dificuldades. Cada um tem um grau de evolução, de inteligência, de razão, de bondade, de benevolência, de caridade. Cada um tem uma capacidade própria. Nenhum de nós somos espíritos rigorosamente iguais. Estamos aproximadamente no mesmo nível de evolução, mas cada um tem uma capacidade diferente, seja numa determinada encarnação, ou seja no conjunto das encarnações. Para cada encarnação, nós reencarnamos com uma quantidade de possibilidades de fazer. Nascemos em família rica, nascemos com saúde ou não. E aí são os talentos, as possibilidades que temos na encarnação. Agora, cada encarnação é sua história. O que estará prevalecendo em cada encarnação é aquela essência que nós já desenvolvemos ao longo do tempo. Então, o que recebeu um talento é aquela pessoa, como ele diz ali, atemorizado, tem temor, é um servo negligente, preguiçoso. É uma escolha que a pessoa tem.
seja numa dada encarnação, ou seja no conjunto das encarnações, onde mesmo sabendo sobre o Evangelho, nós ficamos naquele marasmo sem a prática da caridade. Como diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Pratiquei a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isto é caridade, conforme compreendia Jesus. Fizemos isso com os talentos que as encarnações nos deram? Sim, então tá. Quando nós saímos daquelas encarnações, estamos com a consciência tranquila. Nós não fizemos aquilo que podíamos fazer por negligência, por medo, ou o que seja, a nossa consciência vai nos cobrar pesado. Quando se trata do final de um ciclo evolutivo, é como se nós fizéssemos o ano letivo na escola. Tem as provas mensais, e nós vamos fazendo as provas. Ao final do ano, nós fazemos a prova final. Se eu conseguir apresentar conhecimento suficiente para passar de ano, eu vou para a próxima série. Mas se eu não tiver, eu vou ter que repetir de ano, fazer de novo. É aqui que ele diz: lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A pessoa se sentindo, então, culpada porque não fez o que poderia ter feito. Então, essa questão ela é muito interessante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele aborda essa questão do medo. Olha só o que ele fala. É no livro Fonte Viva, capítulo 132. Tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contará apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem um mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Olha que interessante. Nós vamos encontrar também considerações sobre a parábola dos talentos no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 19, está no capítulo 16, no item 13, que é uma mensagem do espírito Fenelon, que foi ditada em Argel em 1860. Na parte do servidor negligente, ele fala: nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos.
em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Olha que interessante. Nós, então, precisamos estar atentos a nós próprios, superar esses arrastamentos do ego, dos instintos, da sensualidade, que acabam atrapalhando o nosso progresso. E ao final de uma encarnação, vamos prestar contas com a nossa consciência. Se nós sabíamos que podíamos fazer e não fizemos, ai de nós. Se sabíamos que tínhamos que fazer o certo e fizemos o errado, ai de nós duplamente. Agora, ao final de um ciclo de evolução, dá para imaginar o peso que representa ter que repetir de ano, sair deste planeta para reiniciar um ciclo de reencarnações como aprendizes em um planeta mais primitivo. Aí está a atenção que Jesus nos dá como alerta com a parábola dos talentos. Todos nós temos talentos, um de um jeito, outro de outro. Até mesmo uma pessoa que está acamada, um tetraplégico ali, tem talentos, ele pode pensar, ele pode sentir, utiliza a oração. Aquele que tem as mãos, faça o que é possível com as mãos. E assim por diante, a boa palavra, o bom pensamento, a emissão de sentimentos amorosos, e assim por diante. Então aí está, fica então esta parábola dos talentos como um alerta para nós, que recebemos talentos, é preciso multiplicá-los, utilizá-los na tarefa, onde então nós ampliamos a nossa possibilidade de servir, porque aprendemos. E assim somos capazes de produzir mais, e vamos caminhando assim para o reino dos céus, pleno reino dos céus. Este é um processo de evolução que nos impulsiona para o progresso. É uma capacidade divina que todos os seres dispõem. No próximo vídeo, nós vamos tratar da parábola O Grão de Mostarda. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. E está também em Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.